Você sabia que até mesmo os conflitos podem abrir portas assim para uma reconciliação e os planos de Deus? Pois é. No livro de 2 Samuel, no capítulo 3, nós vamos ver assim as negociações, as traições e a soberania divina guiando a história. Essa sim é uma lição que a gente não pode perder. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 3 e vamos juntos ler para tirar as lições. Então, bora lá, vamos lá. Esse foi o começo de uma longa guerra entre os seguidores de Saul e os de Davi. Entretanto, o reino de Davi ficava cada vez mais forte, enquanto o reino de Saul se tornava cada vez mais fraco. Enquanto Davi estava em Hebrom, nasceram-lhe 6 filhos. O primeiro chamava-se Amnon, e era filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo foi Quileabe, filho de Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, filho de Eglá. Esses foram os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. À medida que a guerra continuava entre o reino de Saul e o reino de Davi, Abner foi se tornando cada vez mais poderoso como chefe do exército de Saul. Abner, abusando da sua posição, tomou para si uma jovem chamada Rispa, filha de Aia, que era uma das concubinas de Saul. Quando Isbosete soube disso, perguntou a Abner: por que você teve relações com a concubina do meu pai? Abner não gostou da pergunta e ficou furioso com Isbosete e exclamou: por acaso sou um cão que pertence a Judá para ser tratado dessa maneira? Tenho sido fiel à família de Saul, seu pai, aos seus irmãos e amigos, e não permiti que caísse nas mãos de Davi. É essa a recompensa que eu recebo? É justo que você me chame a atenção por causa dessa mulher? Deus é testemunha se eu não fizer por Davi o que o Senhor jurou fazer: transferir o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi, tanto sobre Israel quanto sobre Judá, desde Dan até Berseba. Isbosete nada respondeu, pois teve medo das palavras de Abner. Então Abner mandou mensageiros a Davi com a seguinte proposta: de quem é esta terra? Faça um acordo comigo e eu ajudarei a obter o apoio de todo o povo de Israel. Quero que me traga minha esposa Mical, filha de Saul. E Davi mandou este recado para Isbosete, filho de Saul: mande-me de volta minha mulher Mical, com quem me casei, em troca da vida de 100 filisteus. Então Isbosete tirou Mical de seu marido Paltiel, filho de Laís, e a enviou a Davi. Paltiel, chorando, acompanhou a sua mulher até Baurim. Então Abner lhe disse: volte para casa agora, Paltiel. E ele voltou. Abner havia conversado com os chefes de Israel, lembrando-os do seguinte: há muito tempo vocês têm desejado que Davi seja o rei de vocês. Chegou a hora, porque o Senhor prometeu a Davi: por meio de Davi vou livrar o meu povo das mãos dos filisteus e de quaisquer outros inimigos. Abner conversou também com os chefes da tribo de Benjamim. Depois foi a Hebrom relatar a Davi a boa vontade que havia conseguido do povo de Israel e de Benjamim. Abner vinha acompanhado de 20 homens, e Davi o recebeu com um grande banquete. Então Abner disse a Davi: prometo que reunirei todo o povo de Israel e o Senhor será feito rei, conforme sempre desejou. E Davi se despediu de Abner e ele voltou em paz. Logo depois que Abner partiu em paz, Joabe e os soldados de Davi voltaram de um ataque, trazendo com eles muita coisa, que conseguiram tomar do inimigo. Quando Joabe chegou com todo o seu exército e soube que Abner havia estado com o rei Davi e que havia voltado em paz, procurou imediatamente o rei e perguntou: o que foi que o Senhor fez? Por que o Senhor deixou Abner ir embora em paz? Sabe perfeitamente que ele veio aqui como espião para nos sondar. É certo que ele vai voltar para nos atacar. Quando Joabe saiu da presença de Davi, mandou seus mensageiros atrás de Abner, dizendo a ele para voltar. Os mensageiros alcançaram Abner perto do poço de Sirá e o trouxeram de volta à presença de Joabe, sem que Davi soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou para um lado, perto do portão da cidade, como se tivesse um assunto particular a tratar com ele, e ali mesmo o feriu na barriga, matando-o. Joabe agiu dessa forma para vingar a morte de Azael, seu irmão, a quem Abner havia matado. Quando Davi soube do acontecido, declarou: Deus sabe que eu e meu povo não tomamos parte nesse crime praticado contra Abner, filho de Ner. Joabe e toda a família de seu pai
são os culpados. Que a sua família e todas as gerações sejam castigadas com fluxo, lepra, que usem muletas, que haja mortes pela espada ou que necessitem de pão. Joabe e seu irmão Abissai foram, pois, responsáveis pela morte de Abner. Eles vingaram a morte do irmão Asael na batalha de Gibeon. Então Davi ordenou a Joabe e a todos os que estavam com ele: rasguem suas roupas, vistam roupas de luto, vão à frente do cortejo fúnebre e chorem, lamentem a morte de Abner. E o rei Davi também acompanhou o enterro. Abner foi sepultado em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou ao lado da sepultura de Abner, e todo o povo fez o mesmo. O rei expressou este lamento por Abner: ó Abner, por que era preciso que você morresse como morrem os perversos? Suas mãos não estavam atadas, nem seus pés estavam acorrentados. Você caiu como alguém que é morto pelos filhos da maldade, vítima de uma traição. E todo o povo chorou novamente a morte de Abner. No dia do sepultamento, o povo insistiu para que Davi comesse alguma coisa antes que o dia terminasse. Porém, Davi não aceitou e fez esse juramento: que Deus me castigue com todo rigor se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol. Todos os que ouviram isso concordaram com ele. Aliás, tudo que o rei fazia parecia certo aos olhos de todos. Assim, todos os seguidores de Davi e todo o povo de Israel, pela atitude de Davi, imediatamente entenderam que ele não tinha tomado parte no assassinato de Abner, filho de Ner. Davi disse aos seus oficiais: vocês não percebem que um grande homem, um grande líder, caiu hoje em Israel? E mesmo sendo eu um rei escolhido por Deus, nada posso fazer contra esses dois filhos de Zeruia. Que o Senhor retribua o malfeitor de acordo com a sua maldade. Uau, gente! Então, nós vimos que esse capítulo descreve o crescimento da casa de Davi e o declínio da casa de Saul, né? E a gente também ficou sabendo que a guerra entre Davi e Isbosete, que é o filho de Saul, continua, né? Mas Davi começou a se tornar cada vez mais forte, enquanto o filho de Saul foi enfraquecendo, né? E é apresentado o crescimento da família de Davi com a menção dos filhos dele que nasceram em Hebrom. Abner, que era o comandante do exército de Isbosete, entra em conflito com o seu rei após acusá-lo de agir injustamente. E aí, revoltado, ele decide desertar e apoiar Davi como legítimo rei de Israel. E aí ele promete ajudar a unificar as tribos sob o comando de Davi, iniciando negociações para esse fim, né? Só que Joabe, que era o comandante do exército de Davi, acaba agindo por vingança contra Abner e mata ele traiçoeiramente por causa da morte do irmão dele, que é o Asael, né? E aí Davi lamenta publicamente a morte, que nem sabia que tinha acontecido, estava acontecendo, e se isenta de qualquer culpa pelo que aconteceu, reafirmando a sua integridade e preparando o caminho para consolidar sua liderança em Israel. E aí a gente precisa parar para pensar que lições a gente pode tirar desse capítulo. A primeira que eu vejo é que mesmo com a traição de Abner, Davi mantém a sua confiança em Deus para poder unir todo Israel, né? Ele não forçou uma situação, mas ele trabalhou dentro do tempo de Deus para que o plano dele fosse cumprido. E essa é uma lição incrível para a vida da gente, né? Outra lição também é que o ato do Joabe matar Abner mostra para a gente os perigos de permitir que as vinganças pessoais dominem as nossas ações. Não é verdade? E a resposta de Davi mostra como a gente deve agir, com justiça e com integridade. E assim como Abner volta para Davi, né, como um movimento unificado, a gente aprende com isso que até os nossos adversários
podem vir a colaborar conosco para o cumprimento dos propósitos de Deus. Essa é uma lição incrível que a gente pode retirar desse capítulo, né? E agora vamos assim refletir. Será que você costuma construir pontes, mesmo em meio ao conflito, trabalhando em conjunto com seus adversários, ou você nem olha para eles, você destrói as pontes, você não quer nem papo, você assim, sabe, não quero saber de nada disso, nada de conexão. Você já parou para pensar nisso? Como é que você lida com o sentimento de vingança ou mágoa diante de seus conflitos pessoais? O que você pode fazer para promover assim, uma reconciliação e trabalhar em prol da unidade na família, na igreja, no teu trabalho, nos relacionamentos pessoais? Reflita sobre esses aspectos que são muito importantes, né? Vamos orar agora? Pai amado, Pai querido, obrigada por nos deixar esse livro com tantas histórias para que a gente possa acompanhar em detalhes como tudo aconteceu. Desde o crescimento da casa de Davi até o enfraquecimento da casa de Saul. As rebeliões, as traições, a busca pela unidade de Israel. É incrível como o Senhor transforma o mal em bem para cumprir o seu propósito. Uma outra coisa que eu aprendi aqui também, que está escrito lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, foi que não vos vingueis a vós mesmos, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E a própria Bíblia vai se explicando, vai mostrando, né, uma carta em outra. Meu Deus, é incrível. Obrigada, Pai, por tanto zelo com nossa vida. Nós bendizemos o teu nome, te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no seu coração. Deixe o seu like para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas e compartilhe com pelo menos uma pessoa que você ama, tá bom? Fui, tchau.